Amigos da Bibliografia Pirizina, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Estou aqui hoje na presença do Valtinho, meu grande amigo Walter Porto Almeida, escritor. Tudo bom, Walter? Tudo bem, já sei. Tudo bem, né? Tudo bem? Público que gosta de historiografia e da boa historiografia de Pires do Rio, né? Verdade, a história de Pires do Rio é uma história muito bonita, né? Pessoal, nós estamos aqui hoje com esse livro, Um Contrato Singular, do escritor Jaci Siqueira, Um Contrato Singular e Outros Ensaios da História de Goiás. Jaci publicou esse livro aqui no ano de 2006. Vamos ao livro. Agradecimentos a Erci Rocha Saúde, diretora do Museu Ferroviário de Pires do Rio, pela dedicada divulgação de trechos deste livro, especialmente das partes que se referem ao fundador da cidade de Pires do Rio, o notável cidadão Lino Teixeira Sampaio. Ao Paulo César Sampaio de Oliveira, jovem pesquisador, neto do fundador da minha cidade de berço, pelo demodado empenho visando esta edição deste livro, que restabelece e fixa a verdade histórica de passado não tão distante, infelizmente falseada. A conterrânea Cláudia Maria de Paula, em breve historiadora, ela já é historiadora nos dias de hoje, dedicada, zelosa e diligente assessora no Museu Ferroviário de Pires do Rio, não só pelo empenho na efetiva publicação deste livro, mas especialmente pela leitura cuidadosa dos seus originais. E ao historiador Paulo Bertrand, que não esperou esta humilde gratidão, apressado em ir rever os velhos autos noutra paragem, talvez grafar a história com que sonhou e não pôde realizar. Deus guarde Vossa Senhoria, dileto amigo. A todos os conterrâneos, pirizinos de todas as idades, que amam a terra, que os viu nascer e que, com justo orgulho e demodo, se empenham em fazer de nossa amada cidade o Under ímpar, de paz, amor e digna cidadania, por ser a mais importante do mundo, a cidade onde nasci. Jaci Siqueira. Preciso dizer antes, há mais de 45 anos reúno material relativo à história de Pires do Rio, cidade da minha naturalidade, sempre pensando na obra, sempre adiando. Isto nunca impediu a colheita que, ora feita preguiçosamente, ora com determinação e entusiasmo cioso de iminente realização. Quando, em 1978, escrevi o artigo Pires do Rio, alguns pontos de sua história, longe de imaginar que outrem deles se apropriaria como base de sua obra. Então ainda aceitava a versão errônea. A cidade de Pires do Rio teria sido fundada pelo engenheiro Balduino Ernesto de Almeida, diretor da Estrada de Ferro, contando com a ajuda de Manuel Cavalcante Nogueira, o Maneco, e Luciano Félix de Souza, Sanico, em terreno de 4 alqueires doado pelo benemérito Coronel Lino Teixeira de Sampaio. No artigo, incluí mais um, Joaquim Antônio Teixeira, que numa crônica veiculada pelo jornal Goiás, edição 20, de 20 de março de 1938, reivindica a primazia de fundador por direito de sonhar e realizar a construção da gigantesca obra de uma nova cidade, mas que cedia o privilégio de bom grado e por espírito de justiça a seu sempre lembrado amigo Dr. Balduino de Almeida. A crônica de Joaquim Teixeira levantou em meu espírito a suspeita de que não dizia a verdade,
ponderando o fato de que certas condições de agente ativo ou passivo pertencem aos indivíduos, e ele delas não pôde nunca declinar, ceder. Ia assim alimentando minhas ideias. Ouvi que os 4 alqueires doados por Lino Teixeira Sampaio à Estrada de Ferro haviam sido por escritura pública, retornados ao patrimônio, ao primitivo dono, por impedimento legal de a União aceitar doação dessa tal natureza. Eu fui pesquisar em Santa Cruz de Goiás, por aí foi concebido e escrito o ensaio, este livro. Os homens sempre deixam suas marcas, publicado em O Popular, edição de 17 de março de 1989. Mandei imprimir em forma de folheto por minha conta e distribuir os exemplares no meio da juventude estudiosa do meu berço natal. É este o ensaio que aqui figura melhorando um contrato singular, a fundação de Pires do Rio. Quantos pirizinos saberão que há mais de um século antes da fundação de Pires do Rio, por Lino Teixeira Sampaio, no local existia o povoado do Brejo, fato atestado por viajantes estrangeiros insuspeitos. Em Pires do Rio, ex-povoado do Brejo, relato isto e aproveito para abordar a origem do toponônimo. E aí, Walter? O que você entende por isto? Essa história do vilarejo, do povoado, né? O povoado do Brejo é muito interessante mesmo. Porque a construção da estação e o povoado, com certeza tinha alguma coisa em comum. Sim. A estação foi feita aqui porque tinha já um embrião de uma cidade. O povoado e a estação tinham alguma coisa em comum. Agora, essa história do Joaquim Antônio Teixeira, né? É uma história curiosa também. Do Maneco Cavalcante Nogueira eu sabia. Maneco. Sim. Eu sabia. Do Luciano Félix de Souza eu sabia também. Inclusive, muitos escritores chamam o Luciano Félix de Souza carinhosamente de homem do povo, né? O Luciano era um cara muito povão, né? Muito prestativo, né? Aquela avenida Castelo Branco tinha o nome dele. Tinha o nome dele, foi mudada, né? Foi mudada. Bom, depois do princípio. 11 de fevereiro de 1922, Felicíssimo Viana, então influente político em Goiás, e que veio mais tarde a ser fundador da cidade de Vianópolis, telegrafa do Roncador, estação ferroviária que existia à margem esquerda do rio Corumbá, na data ponta de linha, ao presidente do estado, que na época era o governador, Coronel Eugênio Rodrigues Jardim, informando: engenheiro-chefe, Dr. Balduino marcou hoje a fundação da primeira estação além Corumbá, lugar denominado Sampaio. Notícia sem qualquer conteúdo de novidade, pois a escolha do local da nova estação ferroviária acontecera antes, como se verifica tanto de uma escritura pública quanto de um mapa veiculado pela revista A Informação Goiana, que Henrique Silva publicava no Rio de Janeiro. O telegrama valeu como despiste, talvez para sossegar políticos e sociedade santacruzanos, que queriam e quanto queriam a passagem da via férrea pela velha cidade. O rumo perseguido e o lugar denominado Sampaio ofereciam condições topográficas
não apresentando aclives superiores a 2%. E mais disto, as locomotivas a vapor não suportariam. A estação ferroviária, que veio a ser denominada Pires do Rio, em homenagem ao ministro da Aviação e Obras Públicas, engenheiro José Pires do Rio, é a mais indevida e sem causa honraria de quantas tem registrado a história de Goiás. Locaram-na em terras de propriedade do fazendeiro Lino Teixeira de Sampaio, Santa Cruz de Goiás, 23 de setembro de 1866. Pires do Rio, Goiás, 8 de agosto de 1939. Santa Cruzano, de longa tradição, neto do capitão Caetano Teixeira de Sampaio, este português de origem que por volta de 1790 já residia em Santa Cruz. Lino, homem simpático, de vasto círculo de amizades, nele se incluindo personalidades da política de Goiás, muito benquisto e informado. Recebia o jornal O Estado de São Paulo em casa. Percebeu de imediato a importância de dormentes, trilhos e da estação em suas terras. Traçou seus planos e, com o auxílio do pessoal técnico da própria Estrada de Ferro de Goiás, servindo-se em particular dos serviços do desenhista Moacir de Camargo, desde logo começou a vender lotes, sendo adquirido pela firma Albano e Filho o primeiro lote, conforme registro do imóvel lançado no dia 28 de janeiro de 1922, no cartório primeiro ofício de Santa Cruz. E aí, Walter? Aqui ele fala um pouquinho sobre o coronel, né? Olha, eu acho que eu gostaria de conversar isso com o Jaci Siqueira. Gostaria de conversar isso com ele porque colocar o Coronel Lino Teixeira de Sampaio como responsável pela instalação da estação aqui onde é Pires do Rio hoje, eu acho que só uma pessoa, não é só uma pessoa que decidiu, são conversas, são tratados, né? Combinados. Conversas, viabilizações. Não é assim dele, do coronel chegar e falar assim, não, a estação vai ficar ali porque eu quero. Não, a ferrovia tem que... é responsável também e talvez até mais do que ele de escolher aquele local. Agora, se as terras são dele, aí entra a conversa entre entra a necessidade de diálogo, de viabilização do que seria uma cidade, né? Uhum. Agora, o mais importante nisso aí é que tinha o povoado Brejo. Sim. E a outra coisa que é muito importante também é que teria a estação. Eu prefiro acreditar que são vários os fundadores. Eu sentia bem em acreditar que eram vários os fundadores. E um dia, mexendo em documentos lá na prefeitura, eu me deparei com um documento do Dr. Pedro, onde ele afirmava que não é que ele criava polêmica, nada disso. Ele não
teve nada disso. Ele só citou que Pires do Rio teve vários fundadores. Sim. O que é mais bacana, né? O que é mais bacana? Por que só um? Por que ter só um? Se um tinha as terras, o outro trouxe a ferrovia, o outro começou a urbanizar a cidade. Nossa, é muita gente que contribuiu para que essa cidade virasse uma cidade bacana, né? E tem uma coisa, ela, pela importância da ferrovia, muitas pessoas importantes vieram para cá, muitas famílias importantes vieram para cá. Através do trem, chegaram em Pires do Rio. Através do progresso que o trem trouxe para cá. Então, o Jaci, que contou a história da colonização árabe, sírio-libanesa, né? Sim. Eu sei que ele tem esse livro, está com a Cláudia lá no museu, por publicar. Essa colonização árabe em Goiás veio para Pires do Rio por causa da importância da ferrovia. É lógico que foi. Walter, você lembra que data que foi que o Dr. Pedro escreveu isso lá? Pois é, eu já procurei esse documento lá nos arquivos? nos arquivos, eu já procurei esse documento lá e não achei. Esse documento, por acaso, ele caiu nas minhas mãos. Eu devia ter xerocado, né? Não xeroquei, eu devia ter xerocado e guardado. Infelizmente eu não fiz isso. Mas teve isso. E o que é uma delícia trabalhar tendo por base esse pensamento, né? Tendo por base esse pensamento é uma delícia trabalhar. Porque aí a gente entra com muitas pessoas, né? Aí essa controvérsia do próprio Jaci Siqueira, que ele era balduíno e depois ele passou pro lado do Lino, aí já não passa a existir mais, né? Porque aí já passa a ser os dois, né? Já passa a ser o original e o depois, né? Passa a ser os dois. Sim. Agora, tem uma coisa, assim, o Jaci Siqueira, ele ia atrás de documentos mesmo. Isso é uma coisa que eu sei que ele fazia. Ele teve muita... A casa dele era cheia de livros, cheia de onde ele buscava as informações que ele acreditava serem verdadeiras. Eu sei que ele teve várias vezes aqui em Santa Cruz em busca de documentos. A escritura, né? Essa escritura do terreno aqui da cidade de Coatalqueires existe isso. Agora, a gente não sabe até que ponto isso valeu, porque Coatalqueires é muita coisa, para virar uma cidade, nossa senhora, né? Coatalqueires de uma cidade vale muito. Eu não sei. Agora que o Jaci sempre foi muito criterioso, isso ele sempre foi. Agora, como um amigo dele, como uma pessoa que foi aluno dele, eu sei que ele ia muito pelo que ele acreditava. Sim. E aí a coisa pode fugir um pouco do consenso, né? Sim. Ele era muito criterioso. Na busca de informações. Isso o Jaci era. Realmente o Jaci era. Muito criterioso na busca de informações. Verdade. Bom,
O parágrafo termina assim. Assim, Lino Teixeira de Sampaio não só constitui o patrimônio inicial da cidade, mas também dita normas para sua administração, assegurando-lhe as rendas para financiar-lhe os melhoramentos, dotá-la de meios necessários ao ensino, grupo escolar, significando isto que, fazendeiro estimado na sociedade goiana, os seus pensamentos visava o futuro. Cidade sem escola é uma cidade morta. E aqui mais na frente também ele fala sobre o obelisco, né, Walter? Tá. Dona Rosalina fez doação de uma área destinada à capela de invocação de Nossa Senhora da Abadia, de quem ela era devota, terreno em que se localizava a principal praça de Pires do Rio. Ocupada a área pelo jardim público, ela fez nova doação, onde foi erguida a igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus. Você sabe alguma coisa sobre essa passagem? Isso aí o Paulinho deixa transparecer pra gente a importância da dona Rosalina. Rosalina era bisavó dele, né? Foi colocado na matriz agora santos que fizeram parte da história da família do Lino Sampaio. E isso aí comprovam o fato da dona Rosalina ter ajudado, ter participado na construção da capela de Nossa Senhora da Abadia e depois da Matriz Sagrada do Coração de Jesus. Certo. Com certeza tem alguma verdade nessa história aí. Sim. Sim. Outros historiadores me falaram isso também, né? Como a Cláudia já me comentou sobre isso também, sobre essa doação que a dona Rosalina fez. Na página 31 diz o seguinte: as pernas curtas da falácia. Balduíno Ernesto de Almeida não detinha nenhum poder, não tinha nenhuma autoridade ou autorização para receber, em nome da União Federal, o imóvel, menos ainda para fundar uma cidade. O que aconteceu? O governo federal, em 1929, devolveu aos doadores o casal Lino Teixeira de Sampaio e Rosalina Fernandes os 4 alqueires de terra mantidas com a ferrovia as faixas da linha tronco, da estação e pátio de manobras e a servidão de água. E tendo sido a estrada de ferro de Goiás contratada por escritura pública para construir uma pequena cidade, via-se o governo federal constrangido a promover o distrato. Também por escritura pública, patenteando a irresponsabilidade de seu funcionário Balduíno de Almeida, a quem de interesse for, deixo aqui o início de pista. Livro 3 do Registro de Imóveis de Santa Cruz de Goiás, depois prosseguir com a pesquisa para descobrir e ler a escritura de distrato lavrada em agosto de 1929. Pelo fato de a Estrada de Ferro Goiás pertencer à União Federal, a doação só poderia ser aceita e recebida após autorizo do Congresso Nacional. Aí já era tarde, pois florescia a cidade fundada pela determinação de Lino Teixeira Sampaio,
elevada à categoria de distrito pela Lei número 66, de 23 de agosto de 1924, da Municipalidade de Santa Cruz de Goiás. Quer falar alguma coisa sobre isso? Olha, são muitos os fundadores. Não pode falar tantos numa pessoa só. Às vezes a gente fala muito num e deprecia o outro. É muito complicado isso. Eu estive conversando com um amigo, com vários amigos, e todos eles acham que tem são muitos os motivos, são muitas importâncias para Pires do Rio virar essa cidade bacana que virou no início dela, né? Tem o poema do Léo Lince, que está lá na biblioteca, que fala que aos 7 anos de idade tal menina se proclama capaz, independente, e para logo entre as irmãs domina. Sim. Isso é muito bonito. 7 anos de idade, uma cidade. 7 anos de idade, uma cidade ter força, ter importância de atrair pessoas para ela. Isso é muito bonito. E será que o Lino Sampaio sozinho ia dar conta de fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Na página 33, ele fala do obelisco. Essa história do obelisco aí, eu concordo com o Jaci. Porque eu acho que esse obelisco que tem aqui em Pires do Rio, que foi colocado depois da cidade já começando a existir, formada, já existindo, coloca um obelisco dando a cidade por inaugurada, é um negócio assim meio complicado. Agora, a ferrovia, a importância da ferrovia ter passado aqui em Pires do Rio e ter criado a estação, isso é indiscutível que isso é muito importante. O obelisco é um detalhe negativo nessa história, mas a estação, nossa senhora. Na página 33 do livro Contrato Singular, de Jaci Siqueira, diz o seguinte: no princípio dos anos 80, o obelisco de Pires do Rio foi mudado de lugar sob a alegação de atrapalhar o trânsito. Optaram por solução simples, a mais fácil: traslado do monumento à mentira. Valdivino Fernandes Sampaio, filho do fundador, que serviu de guia ao topógrafo na demarcação dos 4 alqueires doados, sabedor de que procuravam algum documento sobre o obelisco, afirmou que poderiam cavar até o outro lado do mundo e nada seria encontrado. Nada encontraram, porque a ata jamais foi lavrada. Essa ata de fundação, ele está contando aqui que não existiu, né? A estação existiu. Ele está falando da ata da fundação da cidade, jamais foi encontrada. A estação existiu. Existia, né, já. E a estação está lá. E ela foi muito importante, mas muito importante mesmo. Mas o que ele fala aqui é da ata da fundação da cidade. Pois é. Essa ata, ele está falando aqui que, nas palavras do Jaci, ela nunca existiu. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui esse vídeo falando sobre esse livro de hoje, né, do nosso escritor perizino, Jaci Siqueira, né? Quero agradecer o Walter por mais uma vez, Walter, você nos atender, né? Mais uma vez, você é muito prestativo, muito disponível para nos ajudar, enquanto muitas pessoas aqui na cidade que poderia acrescentar algo, né, dentro desse nosso trabalho, porque a gente não vai ficar a vida inteira fazendo esse trabalho, né? A gente criou esse projeto aqui para a gente falar sobre a nossa cidade, sobre a fundação, né?
para que as professoras, para que estudantes tenham material didático, não é verdade? Inclusive, esse livro aqui, ô Walter, se o pessoal precisar procurar ele lá na biblioteca, eles vão encontrar para fazer pesquisa? Vai encontrar. Então é isso aí, pessoal. Tá? Todos os livros que a gente tem trabalhado, os vídeos aqui da Bibliografia Pirizina, vocês encontram na nossa biblioteca municipal, tá? E vocês ainda vão ter a sorte de encontrar o nosso amigo Walter, que está por lá, né, Walter? Normalmente nas tardes, né, de segunda a sexta, vocês ainda podem encontrar o Walter, bater um papo com ele e falar mais um pouquinho da história da Teteia do Corumbá. Walter? Teteia gentil de Corumbá, segundo o Léo Lince. Esse será o nome da primeira estação que construiremos logo assim que os trilhos cruzarem as águas do majestoso Corumbá. E asseguro a todos que não somente uma estação será construída, e sim uma cidade será edificada. Viva! Pires do Rio não foi criada num passe de mágica. Foi sim alicerçada nos ombros e sonhos de todos nós. Nossa gratidão a todos aqueles que foram responsáveis em todos os tempos pela edificação da nossa Pires do Rio. Saudamos a minha, a sua, a nossa Pires do Rio. Em 9 de novembro 1922 nascia uma cidade, promissora cidade, às margens da ferrovia. de trem o progresso veio, Por homens e mulheres, pessoas destemidas, que ajudaram nossa joia rara a nascer. Engenheiro Balduíno, José Pires do Rio, Coronel Lino Sampaio, esses outros viram, unir as suas forças, ideias tão brilhantes, nomes tão preciosos temos aqui. Cidade mãe de todos nós, salve nossa terra, com aplausos, glórias, honra do centenário, vamos distinta é e de todas as cidades melhor. Com os braços sempre abertos, pátria mãe gentil, nossa terra, nosso chão, isso para mim, a história contaremos, cantas de alegria, cantar, proclamar, pra sempre a minha terra hei de amar. Pires Sua história nos encanta, nos recompra de bênçãos. És nossa pátria, amada e orgulho de Goiás. Na ponte me dá-se o opressor, na cachoeira do Rondônia.
encantos é hospitaleira de gente amiga.